macarrão começou a descer. Bora, vai. Tá descendo, tá descendo. Deu energia, né? Tiveram que eu nada
posso esconder que não sou nada sem ti. Amo, Senhor, tudo sabe de mim. Quando sonda meu coração, tudo pode ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Amo, Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo pode vir dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Passar a palavra agora para o pregador da noite. Boa noite, amados. Antes da gente começar, gostaria de fazer essa oração, pedindo a Deus que Ele nos conduza em sabedoria, que o Santo Espírito dele fale, né, aos nossos corações, inclusive no meu também, né? Amém. Principalmente, né? Para que não saia nenhuma bobagem, mas somente que foi explicar a igreja dele, né? Amém. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, queremos agradecer por estarmos aqui reunidos como igreja poderosa do Senhor, resgatada com alto preço. Amém. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui com um propósito, o propósito de te honrar, de louvar o teu nome, Senhor Deus, e aprender do Senhor. Nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para nos ensinar, não ensinar no entendimento humano, mas que suave a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender os teus mistérios. Mistérios, ó Deus, que não é dado a conhecer ao mundo, mas aqueles que querem te honrar, aqueles que querem te conhecer e se relacionar com o Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o pastor, todo estudo de quarta-feira a gente repete o estudo, ou pelo menos o material do domingo, né? E a gente teve um estudo de quarta-feira maravilhoso, muito bom, o Senhor falou aos nossos corações, e o pastor pediu para a gente repetir hoje novamente esse estudo. Só que Deus, ele tem a forma dele trabalhar, assim como ele alterou e mudou algumas coisas de quarta-feira, ele já tem mudado hoje à noite também, tá? Hoje eu estava vindo conversando com o Engenho no carro, e aí hoje à noite ele foi ligando essas coisas. E o irmão mandou um vídeo no Instagram de algumas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. E nós, como cristãos, nós precisamos estar
blindados. E só tem uma forma disso acontecer, né? E Satanás sabe disso. E por saber disso, ele vai agir exatamente nesse ponto, que é muito comum, muito antigo, e os crentes parecem assim que estão dormindo no ponto. E ele é muito sagaz, ele é muito esperto nesse ponto, né? Nós temos uma autoridade gigantesca, um poder gigantesco, e que a gente subutiliza de forma, pode-se dizer assim, até vergonhosa. Mas vamos lá, pode ser que, pode ser não, aliás, perdão, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. É o único motivo que a igreja perece. Ela não perece por outro motivo. Se ela entender quem ela é diante de Deus, não tem quem derrote a igreja em situação nenhuma. Aquela música que te canta, aquele que nunca perdeu batalha, Sim. não tem como. Ele nunca perdeu e não vai ser com a gente que ele vai perder. Então, que honra eu estou dando para Deus fazendo que ele perca a batalha logo comigo. Eu digo, não, senhor, não vai ser. Vai ser comigo não, amém, igreja? Amém. Com a gente não. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem o texto lá em Coríntios, em 1 Coríntios, que é aquele texto que o pastor leu lá na igreja. Aliás, perdão, 2 Coríntios 4, de 1 a 7. Eu gostaria que alguém lesse e que a gente focasse num ponto. A gente vai focar nesse ponto. Agora eu gostaria de dar uma dica para vocês, que quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão crescer espiritualmente. Logo quando eu me converti na igreja do Quatraque, lá em São Luís, e logo em seguida eu fui me congregar na igreja do Calhau, que era a igreja mais próxima, era até o pastor Gedaías. E eu, novo convertido, com muita vontade de aprender a Bíblia, e lógico que todo culto, independente de qual é a igreja, tem as distrações, como o pastor falou aqui, cria-se distrações para tudo quanto é lado. Reuniu a igreja para falar, acontece distração. E aí eu aprendi a filtrar barulho para ouvir a palavra de Deus. Eu não importava o que eu estivesse. Eu não tenho aquele fofoqueiro. Eu posso estar aqui e o fofoqueiro lá do outro lado da sala, eu conversando com o pastor, ele consegue ouvir o que ele está falando. Não consegue, ele parece assim que ele ampliou o ouvido, captou, entrou na sintonia lá e pega a conversa todinha. Mas é isso, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a mesma coisa. Pode estar se acabando, o mundo está se acabando e você está lá ouvindo a palavra de Deus. Porque senão, se você se distrai, o Espírito Santo não consegue falar. Tá? Ele precisa da sua atenção. Né? Abriram? Amém. Alguém se candidata aí a ler? Segundo Coríntios 4, 1 a 7. Porque, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, criticando as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com a astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, a presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem e está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus? Que Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Amém. Aqui diz que nós não andamos fazendo o quê? Adulterando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num período onde a palavra de Deus está sendo adulterada abertamente. Eu vi um pregador conhecidíssimo a nível de Brasil, citando alguns textos na Bíblia, em relação à questão de trans, né? E ele literalmente largou o texto e foi buscar contexto a seu bel prazer.
E tu pega lá em Pedro, quando ele diz que a interpretação bíblica não depende de cada pessoa. Não é assim que se faz. O Espírito Santo ele revela com um só formato. E aí ele pegou e contextualizou da sua forma. E a gente pega texto, a gente é conhecido, né? Texto sem contexto, vira pretexto para heresia. Tá certo? E é uma pessoa conhecida. Agora eu pergunto para vocês. A explicação dele, batendo nos ouvidos de um cristão, não importa quantos anos ele esteja na igreja, se ele não tiver familiaridade com a palavra, ele vai ter problemas de entendimento, porque o cara fundamentou. Ele buscou fundamento. E a questão não é só buscar fundamento. Eu tenho que buscar a sã doutrina. Existe uma diferença, eu posso fundamentar qualquer tema. Qualquer assunto pode trazer aqui, eu dar um monte de argumentações, de convencer. Quem ganha uma discussão é quem tem mais argumentos. E se você estudar qualquer assunto, você ganha argumentação e pode debater. Mas Deus a sã doutrina não tem nada a ver com argumentação. Ela não vem de falácias, tem nada a ver. É sã doutrina. E ela tem um propósito, tá bom? E é sobre isso que a gente gostaria de falar. No primeiro tópico, aí sim, aí ele diz que o Satanás tem feito o que nesse século? Cegado o entendimento. Percebam, ele não impede a pessoa de ir para a igreja. Ele não percebe, ele não impede da pessoa tocar bem o violão, viu? Não impede. Ele não impede da pessoa assumir o ministério. Está lá o vice-moderador. Não é o nosso caso, não é o nosso caso, eu estou dando exemplo. Pode ser o vice da igreja. Não importa. Ele diz, é cego o entendimento de quem? Do descrente. Quem é o descrente? É a pessoa do mundo? Não. É a pessoa que não crê na palavra de Deus como está escrito. Esse é o propósito. Porque você não crê como ela foi revelada. E o que Deus tem nos chamado é para que, como está escrito. Lá em João 5,39 diz, examinar as escrituras, porque há de ter nelas a salvação para a vida eterna. E são elas que te edificam a meu respeito. Então a fonte tem que ser sempre a Bíblia. A gente tem que dar uma dica, o pastor gosta de falar isso de vez em quando, lá em Atos 16, né? Uma de Bereano. Pode estar aqui falando, deixa eu consultar aqui para saber se é assim. Meu pregador, peraí, não é bem assim não, consulta a palavra. Tá? Seja uma pessoa que consulta a palavra. Quarta-feira até a Aaron deu aquele testemunho, né? Ela de nova convertida, eles não estavam lá. Ah, foi. Falei. Na quarta-feira, no estudo da gente, a irmã Aaron, que estava presente, ela deu um testemunho que se casa-se perfeitamente com o que o meu irmão está falando. Ela disse que ainda nova convertida na igreja, né? Que ela congregava, fizeram um trabalho lá e trouxeram um ministro, um pastor, alguém assim, um líder religioso, para pregar na igreja. Conhecido. Muito conhecido, com um movimento muito grande. E ele era conhecido justamente porque ele tinha ministério de cura, de milagre e tudo mais. E teve aquele mover muito grande na igreja. Literalmente, pessoas ali se derramando. E teve curas também, ela vendo aquilo ali, toda animada e tal, cheio. E aí ele começa a pregar. Pregou. E ela disse que no começo ela levava sempre um caderninho e anotando tudinho. Então ela estava toda animada, toda feliz assim, com a pregação, anotando tudinho que ele estava falando para aprender. Mas como ela tinha muita convivência com o pessoal do ministério, quando tinha terminado aquele momento, né, ela foi para um local lá da igreja, onde tinha reunido alguns. Era alguma coisa assim, como se fosse casa pastoral, alguma coisa assim próxima. E lá tinha alguns líderes da igreja. E o pastor estava lá com vontade de voltar no templo, no púlpito, para desfazer o que o pastor tinha pregado, porque ele tinha fugido justamente do contexto. Ele estava pregando coisas que não, sabe, que não tinha nada a ver. E ela ficou ali, mas como? Estava acontecendo um milagre, estava tendo gente ali se derramando e tudo, como ele estava falando. E aquilo ali foi um estalo, né, uma mudança, uma virada de chave que ela disse, para ela literalmente não se levar somente pela aquela falácia mesmo, por entendeu? Por aquela forma de falar, ou então a posição que o líder estava, mas de consultar a Bíblia. Porque ela estava crente
como ela não ia muito, ela estava lendo a Bíblia, mas não conhecia a fundo, ela disse que ela estava acreditando que o que ela estava falando era uma verdade. Que era muito bom, ela estava voltando tudinho para poder colocar em prática. E aí, de repente, ela se descobriu quando viu que os líderes estavam falando sobre isso. Só um dia eu fui pregar na igreja, na sua frente, a gente estava lá, o menino também. E eu fui testar para ver o conhecimento da igreja. E eu comecei a dizer, olha, irmãos, a partir do momento em que Davi saiu de Jerusalém e levando a arca da aliança, né, da casa de Obed-Edom, quando ele passa por Cafarnaum, irmãos, um grande milagre aconteceu. Jesus encontra Davi, foi um milagre. Aí, quando eu terminei de falar, Jesus encontra Davi e diz assim, Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Glória a Deus, irmão. A igreja fala toda, glória a Deus. Glória a Deus, nada. Está tudo errado. É isso mesmo. Davi não vai encontrar com Jesus de jeito nenhum. Porque Davi já tinha morrido, não tem nem osso mais de Davi. Então assim, como é que Davi ia entrar em Cafarnaum? Entendeu como é que é? Aí assim, as pessoas, glória a Deus. Diz, não, glória a Deus não, irmão. Porque do mesmo jeito que eu falei, um outro pregador chega e fala, e se você não tiver conhecimento da palavra, você mastiga direitinho, igual degusta, né? Eu estava pregando em Bacabal e falando, porque assim, as pessoas vão, às vezes não estão entendendo, mas se eu falar com ênfase alguma coisa, tipo você falou aí, glória a Deus, eu falei uma coisa muito ruim. E o cara, glória a Deus, quase que eu paro a hora, quase que eu paro a pregação. Eu digo, não, meu irmão, não tem nada de glória nisso. Mas só porque eu entonei a voz, aí o cara, glória a Deus, eu digo, não é para dar glória a Deus. Então esse aqui, o primeiro tópico aqui que o pastor colocou no estudo é abandona, né? Abandona tudo que não honra a Deus. Vamos parar e pensar, gente, vamos parar e pensar. Qual é o primeiro mandamento? Amarás todo o coração. De quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo o meu? Entendimento. Vocês têm ideia do poder, da capacidade que Deus nos deu de entendimento? Da capacidade de memorização, da capacidade de aprender? O nosso cérebro ele é poderosíssimo. E Deus criou um trem poderoso para quê? Para se relacionar com ele. Nós somos diferentes dos demais animais porque a gente pensa. E a gente tem que usar toda essa ferramenta para se relacionar com Deus. De forma de adoração, que é o que diz lá em Romanos 12:1. Apresentar o culto racional para Deus. Eu entender. É quando eu chegar, ouvir um pastor, é o pastor. Amo o meu pastor. Mas se ele negar um negócio assim de pastor, pelo amor de Deus. Não foi que você ouviu isso? Pois é, por quê? Porque eu amo a Deus acima do pastor. Você entendeu? Então eu tenho que prestar um culto a Deus de entendimento. Eu tenho que estar falando quem quer que seja. Eu estou ali tentando raciocinar em cima daquilo que ele está falando. Não importa. Eu recém-chegado, ele chega aqui na igreja batista ali do IBP, né? E eu vi o cara pregando lá uma mensagem. Ele falou uma coisa lá, eu digo, meu irmão, peraí. Eu sei que isso aqui está legal, isso aqui também que você está falando está legal, mas não linka. A palavra de Deus ela tem que linkar. Ela não distorce uma da outra, ela não entra em confronto uma com a outra, ela tem que linkar. Essa sua ideia está legal, mas não está linkando. Em algum momento vai bater. E aí é que dá o conflito. É quando ela não bate que gera o problema. E a gente precisa usar a mente que Deus nos deu para buscar o quê? Esse entendimento. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho que. O primeiro mandamento, se eu falhar no primeiro, o resto que tu cumprir, meu irmão, acabou. Porque amar a Deus de todo o meu entendimento e amar o meu próximo a mim mesmo, eu cumpri toda a lei. Se eu errei o primeiro, eu não consigo o segundo, porque eu só consigo amar meu irmão se Deus me ajudar. Se Deus não ama, eu me relaciono. É diferente. E aí o resto, eu posso estar fazendo tudo cerimonialmente correto, como os fariseus faziam. Lindo por fora, totalmente impuro por dentro. E Deus quer que seja diferente. Se a gente pega, eu gostaria que abrisse lá em João 17:3. Abre aí, Marquinhos. Pode pedir, né, com as meninas, para todo mundo aqui. Pois é, pode começar a apontar, né? Amém. Eu vou apontar para que eu ver com o olho. Hoje está abaixo do normal, eu vou pedir, viu? 17:3. 3. A Esther vai abrir aí, João 17:3. 3. Bem mais alto.
Tudo o quê? É o 3? Pera. Ah, não. É o 3, é. Esta é a vida eterna. Te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Vamos fazer aqui um paralelo. Esta é a vida eterna. Que te conheço. Opa, espera aí. Então, conhecer a Jesus está relacionado em ter Vida a eterna. vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna está em quem? Se eu não conheço Cristo, É a vida eterna. me explique. E quem for bom de português aí, vai ver pegar esse verbo aí, que é um verbo de conhecer e continuar conhecendo. Lá na Almeida, conhecer e continuar conhecendo. É como está escrito lá em Osé, como a alva, conheça e prossigamos em conhecer. Não é um conhecimento que eu sei hoje e amanhã eu não preciso. Não existe isso. Entendo que é o Deus que criou o universo que sustenta. Só o que ele fez na Terra, o livro não consegue descrever. Tu imagina conhecer ele, a pessoa dele. Então, se eu passar a vida inteira estudando ele de manhã, de tarde, de noite, 24 horas do dia, ainda vai ser uma fraçãozinha de segundo. Se eu passo um dia sem conhecer, eu estou perdendo. Vida eterna está relacionada em conhecer a Jesus. A gente pensa que é só em cumprir mandamentos, aquilo outro. Não, é por isso que Paulo diz, eu considero todo o resto como o quê? Esteira, como refúgio, como coisa que não tem valor. Com qual propósito? Conhecer a Jesus Cristo. Ele se propôs largar tudo. E olha que ele era um cara altamente envolvido com o ritual da igreja, com o cerimonial da igreja. Ele queria conhecer Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho que ir para o ponto principal? Porque se eu conhecer a Jesus Cristo e me relacionar com ele como ele quer, gente, só quem vai agradecer é a igreja, porque eu vou ser o cara mais ativo, eu vou ser o cara mais envolvente da igreja, eu vou ser o cara que mais vai ajudar, eu vou ser o cara que o pastor, ele pensou lá, o cara já entendeu, a coisa vai funcionar. Não precisa, o cara não dorme no ponto, não dorme, porque ele é uma pessoa ativa dentro da igreja, como Paulo era. Já viu Paulo apanhava essa rida. E aí, Paulo, o que ele vai fazer? Paulo não vai na cidade que vai apanhar. Eu sei que vai apanhar, mas eu vou lá. Você entendeu a diferença de entendimento? Enquanto não vai para o culto porque, sei lá, é a decisão do jogo. O cara vai mesmo sabendo que vai apanhar. Entendeu a diferença do que motiva ele aí? É diferente. E a gente precisa chegar nesse nível, é por isso que Deus quer. Hoje é muito comum as pessoas dizerem, é difícil entender a Bíblia. É difícil entender a Bíblia. Vocês acham difícil? Vocês acham difícil entender a Bíblia? Quem concorda que acha difícil entender a Bíblia? Não, ela não é difícil, não. Ela é impossível entender. Vocês não entenderam nada que eu estou dizendo, né? Vocês se lembram de Mateus 13, quando Jesus terminou de dar a parábola lá? Aí a turma perguntou lá aos apóstolos, Jesus, mas por que farem parábolas para eles? Jesus não explicou, como eu estou falando aqui, tentando detalhar, parábola sequinha lá, tuf. Então eles só falavam Sem entender nada. Senhor, mas a vocês foi dado a conhecer. Eles não. Por quê? Porque eles não. Porque os 12 largaram e foram seguir Jesus Cristo. A multidão estava atrás de Jesus por pão, pela fama, por milagre. pelo YouTube lá, o cara que tá no YouTube lá. Como eu fui atrás do pastor lá porque ele fazia milagres. Ele não era por Jesus, era pelo que ele podia fazer por ele. E Jesus conhece o coração? Tem um texto lá que eu me esqueci qual é que diz, eles creram em Jesus, mas Jesus conhecia o coração deles. Oh, meu Deus do céu. Tu faz, Jesus está conhecendo lá dentro, acabou. Jesus tira tudo, ele desnuda. Então é impossível conhecer a Bíblia. Porém, tem um jeito de conhecer a Bíblia. Qual é o formato? Segunda a João 2, 27, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia, segundo João. Essa de vermelho bem assim. Lê, por favor. Luiz. Isso. Você parece que tem assim, cara de quem lê bem, lê alto. Segunda João, Versículo. capítulo versículo 2, 27. 1 João. É primeiro ou segundo? Primeiro, capítulo 2.
Primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Peraí. Foi. Já fechou um E ainda mais. Tem mais, pode ler. Importante, obediência. Não, Eu tô nem lendo. Ela foi- Essa por tem isso que mais. eu tô querendo acrescentar o que eu espero. Ó, Que é da nova linguagem de hoje. deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. O que é impossível ao homem conhecer, o que os profetas desejaram conhecer no Antigo Testamento, que foi permitido somente aos que querem se relacionar com Jesus, ela é somente possível através de quê? Da unção que há em nós. Que unção é essa? A gente pensa que é aquela unção que faz ele ficar arrupiado e pinotar aí. Não. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, alguém abre rapidinho. Só uma pessoa. Deixa eu ver aqui quem. O que acontece quando você crê, começa a crer, que você ouve a palavra e começa a crer e deseja de fato se relacionar com Jesus? O que acontece? 1:13. É. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, o que ele havia prometido. Pronto. Ele pegou, baixou um aplicativo de tradução. A partir daquele momento, você vai ter condições de entender a Bíblia. Aí tu pega lá, ele baixou o que? A unção, o Espírito Santo sobre nós. Correto? A gente recebeu ou não recebeu? Sim. Sim. Amém. Aí João diz o quê? A unção que está em vós. Ou seja, o Espírito Santo que está em vós ensina vocês o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E ele diz mais, e por isso não há necessidade que ninguém vos ensine nada. O que o pastor faz? Toda semana está lá. Não precisa se você se dispor a estudar a Bíblia. Não precisa. Ele vai falar aquilo que Deus falou através dele para confirmar uma coisa que já está lá no seu coração. Mas ensinar você pode, se você se dispor. Ficar, né? Porque Deus já falou com Não tem que ficar. e aí lá Acabou. ficar. Aí o pessoal disse, não pastor, é isso mesmo, vamos lá. Aí é o que acontecia lá no Antigo Testamento. Era um povo só. O profeta chegava, falava, o povo inteiro ia atrás do profeta. O povo inteiro, porque entendia. Mas não adianta o pastor falar todo semana lá se o povo não entende. Porque Satanás tem cegado o entendimento do descrente, daquele que não está ainda entendendo, acreditando na palavra. E eu tenho que acreditar. A unção que existe em nós, ela me permite conhecer todas as escrituras. Aí o que eu tenho que fazer então para conhecer? Eu tenho que fazer o que para conhecer? Eu já tenho unção, eu já tenho um aplicativo que me permite conhecer, que vai traduzir tudo para mim, que vai me revelar. Eu preciso fazer o que agora? Eu tenho que estudar. Fazer igual eu, criar vergonha na cara e abrir a Bíblia. Estudar. O que está faltando para as pessoas hoje em dia, sabe o que é? Eu vejo jovens se dedicar em videogame, se dedica em televisão, se dedica em tudo. Isso não é errado. Presta atenção, isso não está errado. Está errado é quando eu mudo a prioridade. Quando eu mudo a prioridade, a coisa muda de figura. Vocês estão entendendo? Então você precisa estudar a Bíblia para quê? Para que o Espírito Santo, João 14:26. A Bíblia aí, bora. 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse. Aí você me vê assim, me lembrando um monte de versículo. Esse daí é muito inteligente. Que coisa, tira o Espírito Santo. Eu não lembro nem meu nome.
Mas quando você vai pregando, você vai falando, o Espírito Santo vai te revelando. E ele é tão bom, ele não mostra tudo assim, para não misturar a tua cabeça. Tu vai falando, isso aqui é ter fé. Eu entrar no estudo desse sem saber o que eu vou. Eu sei até o que eu vou começar, mas eu não sei o que eu vou terminar. Quem vai saber é ele. Mas eu creio que se eu começar, ele vai me ajudar a terminar. Vocês estão percebendo o que é crer? Crer eu não preciso ver. Eu só preciso entender o que ele vai fazer. Esses textos que eu estou falando para você, eu não tenho nada anotado. E por quê? Eu me lembrei agora. É porque ele lembra na gente. Agora entenda. Eu vou dizer uma diferença para vocês. Não é revelação. Vocês perceberam a diferença? Está escrito aí, não é revelação. O Espírito Santo revelou para o pastor. Não, ele vai lembrar o que ensinou. Se tu não estudou, não tem como te mostrar. Esses textos eu sei porque um dia eu estudei. Você entendeu? O Deus me revelou agora. Se você estudou a Bíblia, ele vai te mostrar. Mas se você não estudou, não tem como ele mostrar. Por que muita gente Deus não mostra? Ligado aqui comigo, ó. Por que muitas coisas Deus não mostra? Porque as pessoas não estudam a Bíblia. Você percebe o que está faltando em nós hoje? É estudar mais a Bíblia? É memorizar mais a Bíblia? Porque o Espírito Santo, na hora, ele vai revelando. Percebe isso? Está dando para entender? Tá, Júnior? Então não tem nada difícil. Qualquer um pode entender a Bíblia. Qualquer um pode ser um doutor na Bíblia. Porque nós temos a unção que já está em nós. O Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que lembra a você de tudo. Tudo, tudo, tudo. E ensina, gente. Sabe, aí o que acontece? Os anos vão passando, eu não me esforço, eu não me dedico, eu não me comprometo. Aí eu vou lá para Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Hein? Quem? Deus. Ó, deixa eu dizer uma dica aqui para vocês. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, que dá sono, é sinal de que quem está mandando naquele momento? A carne. Porque a carne cansa. Esse assunto é entedioso para a carne. Pensa no assunto entedioso. É cansativo para a carne. Mas para o espírito, não é. Ele se alegra. Então a gente precisa ser o quê? Mais espiritual. Para quando a gente ouvir a palavra de Deus. Eu não sei ouvir uma música que eu não tento entender o que ela está querendo dizer. Eu estou escutando. Está pensando que eu vou cantar uma música só porque a melodia é bonita? Tá doido, senhor? Vou lá. Eu tento entender o que ela está querendo dizer. E isso o Espírito Santo se alegra. Porque os bereanos, eles eram considerados nobres. Poxa, nobreza é uma coisa que eu gosto. Eu quero ser nobre. Então o que me dá nobreza diante de Deus não é o tanto de quantidade de dinheiro que eu tenho, não é as roupas finas que eu ando. Mas é como eu me posiciono diante dele. Ah, isso aqui quer aprender. Por quê? Eu estou diante do rei. Eu estou diante do rei. E o rei quer honra. E como é que eu vou dar honra a Deus? Procurando conhecer o rei que eu sirvo. Não quer não. Abrir Hebreus 4? Pastor, me ajuda aí. Hebreus 4, Aquele 12. texto lá que fala lá que se atendesse o tempo decorrido, já era para serem mestres. Não, Lara. Tá aqui, perdão, é 5. 5. 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam entender as coisas? É difícil explicá-las? A minha Pode versão continuar. diz, porque vocês se tornam lentos em entender as coisas. Pode continuar, até o final. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido,
Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que é os pais. Quando você para uma criança 5 minutos, o que acontece com ela? Quando você para uma criança 5 minutos, Deixa ela quietinha. deixa ela quieta 5 minutos. Ela dorme. Você percebe? Entendeu? Por quê? Porque aquele assunto é entediante, não está fazendo sentido, ela não entendeu ainda. Quando ela entende, o Espírito Santo está... Ó, presta atenção. Quando você começa a se relacionar e crescer no entendimento da palavra, o Espírito Santo começa a falar qualquer assuntozinho, ele começa a falar e tu se empolga, tu já quer anotar, tu quer aprender mais. Porque tu conhece, tu começa a entender as coisas de forma mais clara. É isso que está faltando para a igreja hoje. É em conhecer mais a palavra. Quando fizer, o pastor diz assim, vamos fazer isso. A igreja está lá junta, pronta para fazer. Mas aí, o que acontece? Pelo tempo decorrido não é. Aí tem que fazer, o pastor tem que fazer aquele trabalho de ligar, de chamar, de adular, de não sei mais o que, fazer apelo e ameaçar e ó, eu vou orar para tudo. Não, para dar coceira nos... Gente, não precisava isso se a igreja tivesse. E a gente não precisa achar que é difícil entender. Lá em Efésios, em Provérbios capítulo 2, eu recém-convertido, Deus começou a falar nesse texto, que diz, ó, se alguém necessita sabedoria, não, isso é Tiago 1, que você deve buscar sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Como é que a gente busca? Se alguém dissesse, olha, naquela região bem ali tem tesouros escondidos, como é que você acha que você ia buscar esse tesouro? Hein? Hein, Marquinho? Se dissesse, ó, naquele terreno ali, lá tem 100 quilos de ouro. Eita, que a gente ia lá. Como é que vocês iriam? Macete. Macete fora para pegar logo. Não, o cara já começa logo sua mão. O cara já começa logo a se imaginar comprando as coisas com ouro. É. Não é assim? O que eu faço em carro, casa, não sei o quê. Percebe? Aí sabe o que ele diz lá? Sabe o que ele diz lá? Que quando você buscar desse formato, a sabedoria entrará no teu coração. Ó, de repente você está tomando banho, você está fazendo qualquer coisa, você começa a meditar na palavra, porque a palavra de Deus diz o que eu tenho que fazer com ela? Meditar dia e noite. Dia e noite, eu tenho que estar meditando dia e noite. Dia e noite. Sabe, eu estou estudando o Antigo Testamento e eu estava vendo Deus zangado com situações que o povo fazia que pareciam certas, humanamente certas. Mas sabe por que Deus se zangava? Porque eles não consultaram Deus. Eles fizeram sem, por exemplo, transferir a arca, onde o pastor citou que morreu o servo lá porque pegou nela. Sabe por que Deus se zangou? Transferir a arca, Deus ia transferir a arca para um lugar de maior honra. Parecia assim, pô, o cara estava fazendo a coisa certa. Mas sabe por que Deus se zangou e o cara morreu? Porque eles transferiram sem consultar a Deus como é que era para fazer. Por quê? Porque a arca é de Deus. Jumento, é tua. Pelo amor de Deus. A arca é de Deus, não, senhor. Tá bom, tira daqui para fazer desse. Não, a arca é dele. O que vocês acham que está acontecendo na igreja? Fazendo, achando que a igreja é sua. A igreja é de Deus, como é que é para fazer, senhor? Como é que a gente faz? Eu sou empresário, eu tenho empresa. Às vezes que eu fiz negócio sem consultar Deus, sabe o que aconteceu? Morreu igual aquele cabra. Morreu. Mas as coisas que eu busquei a orientação de Deus, elas prosperam. É isso que nós precisamos entender. Tá legal? E para a gente concluir que a turma já está quase dormindo, Marquinhos, olha aí, Marquinhos. Tiago, Tiago, é esse mesmo, Tiago. Ajuda o Estélio, ele achar Tiago aí, ele não acha não. 15. Lá no final. Não, o último é Apocalipse, viu? 21, Marquinhos. 1:21. Abre aí.
de Hebreus. Ih, rapaz. André, ajuda ele ali, André. Ajuda mais. Ajuda mais. Antes de Pedro, depois de Hebreus. Já está nas anotações. 1:21. A partir do 1:21. Vai aqui. Bora lá, lê em voz alta aí, meu filho. Mostra esse vozeirão aí. Pronto, tá aí. É desnecessário até explicar, né? Tá claro. Se eu ouço, mas eu não pratico, imagina se o LP vai fazer um curso e não praticasse aquilo que ele estudou. Em pouco tempo ele já esqueceu. Eles fazem curso constantemente e praticam todos os dias. Não é assim? Todos os dias, repetido várias vezes. Vocês sabiam que um piloto de avião, se ele subir 10 vezes o avião num dia, as 10 vezes ele tem que fazer como é que dá o nome, rapaz? Plano de voo. Não, é como se fosse um checklist, ele checa tudo ele tem que checar. Ele pode subir 10 vezes, isso aqui eu fiz já tem 1 ano atrás, não precisa fazer mais não. Consulta. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá toda hora. Para mim, aplicativo da Bíblia foi a melhor coisa do mundo que inventaram. Eu toda hora eu vou lá. Eu vou me lembrando. Aquilo vai igual o quê? Porque a mente funciona assim. Vou explicar a porra da mente para vocês. Se tu ouve uma coisa só uma vez e não dá importância para ela, não vê uma segunda vez, 20, quando tu dormiu e acordou, esqueceu. Por quê? Porque a mente ela tem um negócio chamado, que a gente fala no computador, para limpar, como é? Não, ele faz para equilíbrio, formatar. A mente ela formata e tira é mais ou menos isso. Ela apaga as coisas que eu não julgo importante. O que é que você não julga? O que é que você não julga importante? Aquele que tu só viu 1 ou 2 vezes. Tu tem que ver pelo menos 3 vezes. Para a mente dizer assim, não, isso aqui é importante para ele. Guarda numa área que ele vai se lembrar. As outras ela descarta, joga pro lixo. Entendeu? Então, se tu não está consultando na Bíblia, um versículo que Deus te falou, ele te revelou uma coisa. Isso eu tenho certeza, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Deus falou uma coisa para você, você entendeu que aquilo ali era bacana demais e você não guardou para estudar e mastigar. Algumas horas depois, você vai tentar lembrar e não consegue mais. Não é assim, pastor? Não consegue mais. Senhor, aquele negócio foi tão bom, tão maravilhoso que tu mostrou. Me lembra de novo. Disse, não, tu não me deu valor. Quando anotar, tem um bloco de notas, eu anoto tudo. O bloco de notas, e hoje tem uma coisa mais... sabe quando as minhas melhores pregações, sabe onde foi que Deus me deu? Eu dirigindo o carro. Porque a gente está parado, né? Aí eles precisam que você falar, agora tu está parado, agora tu vai me ouvir. A gente não está se distraindo com um monte de coisa, né? Aí o Espírito Santo começa a falar. Aí sabe o que eu faço? Gravador. O Espírito Santo falando aqui, eu dirigindo e estou falando. Eu vou verbalizando o que ele está me revelando. Palavras, versículos, lembranças, exemplos, tudo ele vai falando, eu vou verbalizando, eu vou gravando. Quando eu termino de gravar, tá lá. Aí eu chego em casa, vou estudar. Opa, tá aqui um tesouro. Aí eu vou, tá. É assim que faz, é assim, é praticando a palavra. Praticando. Aí ele diz o quê? Aquilo que você fizer. Quem que não quer? Gente, quem é que não quer ser bem sucedido onde você vai mexer com o processo? Deus vai lá, dá sabedoria para o Júnior. O Júnior faz uma defesa maravilhosa, entendeu? O outro advogado lá não sabe nem para onde é que
que faz aquela defesa e ganha. Quem é que não quer isso? O LP faz uma consulta lá bacana, mas poxa, aquele médico falou coisa assim. É simples, Deus começa a revelar coisas simples. E são poderosas. E fazem diferença. Mas, para quem está praticando a palavra, gente, não é para quem está frequentando a igreja. Especialmente nos cultos. Porque, ó, saindo daqui, se o pastor inventar uma bola, está todo mundo aqui acordando na corda. Todo mundo Eu estou continuando. mentindo? Não. Se disser assim, depois do culto, vai ter uma bola, quem estiver dormindo acorda. Na igreja batista tem uma. Na igreja batista tem esse negócio de não. Se o culto terminar até tal hora, eu vou me embora. Cara, no Antigo Testamento, o povo passava dias ouvindo a palavra. Dias ouvindo a palavra e ninguém saía. Sabe por quê? Porque tinha medo de morrer. Aqui o povo não tem medo de morrer. Amém, igreja? Amém. Então, para entender a palavra, depende mais de você do que do pastor. O pastor se esforça, mas se você não fizer a sua parte, o pastor vai secar a goela de falar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Vocês precisam ajudar o pastor a ensinar a palavra. Mas para isso acontecer, precisa vocês lerem, praticar, ouvir o Espírito Santo, saber o que o Espírito Santo e orar. Senhor Deus, me mostre o que eu tenho que aprender. Amém? Eu não entro no estudo desse sem conversar com Deus ali. Senhor Deus, me revela o que eu vou falar. Porque eu não sei o que eu vou falar. Eu não sabia nada do que eu ia falar agora. A irmã Denise perguntou: o que é que tu vai falar agora? Eu devia, cara, esqueci até o papel lá em cima. Ainda bem que eu esqueci. Eu queria só concluir, não. Pode, pastor, não, você pode concluir qualquer hora. Versículo 25 de Tiago. Vamos lá, todo mundo? Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Quem tem a mesma versão minha vai ler comigo. Vamos lá? Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da boa obra, este será bem-aventurado em tudo o que realizar. Amém. O texto diz assim, ó: seja não só ouvinte, mas ouça e pratique, execute a liberdade, execute a lei que é perfeita, e tudo que você fizer vai ser bem-aventurado. Você será feliz em tudo que você fizer. Está bem sucedido. Né? Bem sucedido. Então que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos cantar para animar. Em nome de Jesus. Eu acho que qualquer coisa a gente muda a janta de macarronada amanhã para um chazinho de cidreira muito feita. Um biscoito de sal. Quanto tempo você muda macarrão? Conhece Salmão? Hã? Conhece Salmão? Conhece? Quem? Salmão? Qual que a gente conhece? Salmo 1. Bem-aventurado aquele. Ei, Salmo primeiro aí. Salmo primeiro, abra a Bíblia que a gente vai cantar ele. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes em seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual
estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que não andará no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, na qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Prosperará? Prosperará. Amém. Só mais uma pra gente acordar. Eu vou puxar aqui minha garganta já. Já foi. Aí. Já foi. Agora que tá começando. Hoje estamos aqui? Hã? Hoje estamos aqui? Vai, filha, vai. Fica à vontade. Terminou o culto, a gente já começa agora, né? Vamos lá. Hoje estamos aqui? Estamos aqui, louvado a Deus. Tendo ele seu santo nome. Estamos aqui. Bom, estamos aqui. Tendo ele Tenho paraíso. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Nunca falte para nós. Vai encerrar? Tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Vamos orar encerrando? Pai, nós agradecemos
agradecemos mais uma vez por esse momento que nos reunimos e ouvimos a Tua palavra. Nós entoamos o louvor que foi ao Senhor. Que o Senhor, Deus, possa estar com os Teus olhos inclinados para esse lugar e que nós possamos estar como uma oferta agradável ao Senhor nesse tempo de comunhão, de compartilhar da Tua palavra, de partir do pão e também das orações. Nós queremos, ó Deus, pedir por todos que aqui já chegaram mais uma vez. Continue, ó Deus, a guardar as nossas vidas. E pedimos também para que Tu possas trazer no cuidado e na proteção do Senhor os irmãos que estão chegando ainda essa noite e aqueles que ainda vão chegar amanhã. Que todos possam chegar, ó Pai, debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, para que a gente possa celebrar em nome de Jesus todos os dias. Obrigado, Pai, pelas nossas crianças, e que o Senhor possa nos dar também uma noite de descanso e de renovação de forças, e que amanhã a gente possa, de fato, acordar com muita alegria, debaixo, Deus, da misericórdia do Senhor, que há de se renovar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.